O Fernando Romão mandou aqui, ó. Existe algum estudo sobre a BrainNet na natureza? Cardumes de milhares de sardinhas, por Sim. exemplo, parecem se mover como um só ser, formando uma rede cerebral coletiva única, diminuindo assim as chances de serem predados. Eu acho que a BrainNet, vou usar uma palavra proibida no meu vocabulário, mas é só para fazer uma diversão. A BrainNet é um algoritmo de sucesso da natureza. Ela vem desde as bactérias, desde os vírus. Inclusive as plantas formam BrainNets, como a gente falou. Uhum. Então, sim, claro, cardumes de peixes, passaredos de andorinha, formigueiros. Tudo isso. Tudo isso é basicamente a forma como a natureza encontrou de distribuir a função, diminuir o risco de predadores, né, pegarem um indivíduo. Se você é uma sardinha no meio de um cardume, a sua chance de ser caçada é menor do que você está nadando sozinha no oceano. Então, né, a natureza já achou uma forma de preservar mais tempo a vida do indivíduo. Ironicamente, se ele fizer parte do coletivo. Isso é tudo muito interessante. Nossa, eu aprendi bastante coisa aqui hoje para aplicar na vida. Não é verdade. curioso? Você renuncia ao seu trajeto individual para sobreviver graças ao coletivo. Vamos me chamar de comunista, socialista, mas tudo bem. Não, você está falando da natureza. Estou falando da natureza. Planta. As plantas se conectam através de... É uma coisa maravilhosa. Tem todo um campo de literatura agora, estudando quando uma planta uma árvore é cortada. Lá os caras deixam o toco lá. Em teoria, você imagina que vai morrer. Nada. As árvores ao redor começam a transmitir o que é necessário para aquela árvore se manter. Existe uma empatia do sistema... Porra, animal. Que coisa e elas, foda. recentemente, eu preciso ler o estudo que eu recebi 2 dias atrás, mas aparentemente elas sincronizam inclusive a atividade elétrica das plantas. Muito então, maneiro. Isso me leva... Eu ainda não terminei essa ideia, mas... Você lembra da teoria Gaia, né? Do planeta como um todo, né? Olha, a neurociência pode começar a ajudar a avançar essa visão do planeta estar completamente conectado. A gente faz parte disso também, de certa forma. Eu estou começando a achar que eu ponho no livro, é uma das coisas que eu usei como, né, ficção, porque tem estudos que ninguém consegue desmentir e ninguém consegue explicar. Né? Eu acho que eu contei aqui a última vez que as frequências fundamentais de todos os cérebros que existem, de animais, seres humanos, escambau de bico, são as mesmas da ressonância da atmosfera com atividades elétricas. Então, se tem um raio de uma tempestade, a ressonância que ocorre desse raio é nas mesmas frequências das frequências fundamentais do EEG humano. Né? E essa ressonância ocorre em todas as espécies que têm o sistema nervoso central. Então, a minha teoria, e de outros autores, não é só minha, e nem eu inventei, mas que não é levada muito a sério até recentemente, é que a matéria orgânica foi submetida às propriedades geofísicas do planeta durante bilhões de anos. Então, pode ser que essa atividade eletromagnética tenha impactado na criação dos campos elétricos, né? Daí estamos tudo conectado. Todos conectados com o planeta. E o que tem? Tem vários estudos mostrando que nessa ressonância, quando ocorrem essas tempestades, e o campo magnético da Terra é afetado por tempestades solares ou outros eventos, aumenta ataques de epiléticos, ataques cardíacos, a depressão. Tem uma série de estudos epidemiológicos mostrando que a atividade solar está relacionada. Não sabe de porra não sabemos minicas. Que coisa. Mas não é poético, já que ninguém lê poesia? Vamos fazer em prosa. Não seria sensacional se a gente conseguisse definitivamente provar que estamos todos conectados ao planeta Terra através do campo magnético do planeta? Eu acho que aí a gente ia parar de tentar destruir a porra toda. Olha, não sei, mas... Bom, o Carl Sagan conta a história que quando o Apollo 8 foi, né, para a Lua, e o Lovell, que era o astronauta, meu herói na época, quando ele sai da parte escura da Lua, ele tira aquela foto da Terra. E o Carl Sagan disse que... Ele estava na NASA, né? Ele disse o seguinte, quando a gente viu aquela foto do horizonte da Terra, a Terra nascendo, né? Como se fosse a Lua, né? Ou o Sol. Ele falou, vai mudar tudo. Vai mudar tudo. As pessoas vão olhar... Estou até arrepiado de lembrar ele falando. As pessoas vão olhar para isso e falar, meu Deus, todos os seres humanos que jamais existiram e existem estão aqui. Olha o que tem em volta. Nada. O escuro completo. Nós estamos num planeta azul... Né? Olha a Lua, não é nada, não tem nada.
E o Lovell olhou para aquilo, é a foto, uma das fotos mais famosas do século XX, e ele falou, vou chegar na Terra, os caras vão me receber como a encarnação de Jesus Cristo, o profeta, mudou, não tem mais guerra. Ninguém deu a menor Foda-se, né? Ninguém liga. Ele estava no meio da guerra do Vietnã, os Estados Unidos explodindo, e o Carl Sagan falou, putz, foi uma decepção, porque eu achei que ia mudar tudo. Porque a gente ia ter esse momento, né, de... A realização de onde estamos e o que somos. Isso a gente era chamado, hoje ninguém mais fala, mas era o momento eureka do cientista, né? Quando você vê um troço que ninguém nunca viu. Eu tive alguns na minha vida. Quando a gente ouviu o som dos primeiros 100 neurônios que a gente registrou simultaneamente, o macaco na tua frente, movendo o braço, e a gente ouvindo o cérebro do animal e ouvindo o que o cérebro estava programando, a gente sabia para onde a mão do bicho ia antes dele se mexer, tá? E eu estava na sala, eu falei, não preciso mais ver nada, entendeu? Isso aqui é porque eu estava lendo o alfabeto, né? Do cérebro. Eu estava ouvindo o alfabeto. Era como se fosse é como se fosse Ulisses indo para Troia, ouvindo as sereias no mar lá cantando. Nós estávamos ouvindo ali aquele barato. Falei, mudou tudo. Tem um som, tem um troço que você ouve que te diz o que ele vai fazer, né? Mas, infelizmente, não é bem assim, né? Sei lá, a gente precisa ter esperança, Miguel. Porra. Não, eu tenho. Pô, sou palmeirense, meu. Ai. Ó, e aí vamos pra última aqui, ó. Sim. O Alfred... É a última? Já tá mandando mais uma aqui, pelo visto. Tá. Professor, você tá por dentro do fenômeno dos bebês reborn? Putz, grila. Isso não deveria ser considerado tipo uma doença mental? Já acabou pra humanidade, não acabou? Sou muito seu fã, Nicoleles, mas gostaria de lembrar que o Palmeiras não tem mundial. Isso é plantado. Isso aí é um bote. Eu vou cobrar a presença física do indivíduo. Boa. Pô, bebê reborn é não, sacanagem. E aí vai pro Fantástico ainda, né? Cara, eu vi que assim, lá no Rio de Janeiro os caras estão implementando o dia do... Eu tava jantando num restaurante aqui em São Paulo, os caras adoram televisão em restaurante, não sei porquê. Eu começo a ver uns negócios ali, eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu começo a ver uns eu falei, meu Deus, o que tem que essas crianças têm? Que é isso, né? Quando eu vejo... Era boneco. Aí o cara a moça dando banho, pondo roupinha, fazendo festa de aniversário. Tem parto. Meu... Cara, parto se passou muito. Para pensar. O Platão despencando no século XXI. Ele ia falar, o que eu fiz? Por que a minha vida foi jogada no lixo? Os caras estão, né, cheio de criança precisando ser adotada, cheio de criança, né, precisando de pai e mãe. Bebê reborn. Eu não sei de onde vem isso, eu não tenho a menor ideia. Olha. Fumando, né? Uau! É sensacional a mensagem, né? E tu não sabe o que ela tá... Depois eu te mostro o que ela tá usando ali de fivela. Eu fiquei já mesmerizado pela coleção aqui, né? Mas aqui é uma coisa mais... É mais tradicional, né? Isso, mas aquilo ali já se passou um pouco. Não, o bebê reborn fumando é sensacional. Mas aí o Daniel Piccolo mandou a última. Sim. Já que o cérebro gera um campo eletromagnético, como as máquinas de ressonância magnética afetam esse campo? Pode ser prejudicial? Não é. O campo eletromagnético do cérebro, as oscilações são muito de baixa frequência. A ressonância funciona com campo fixo em outra frequência, não tem... Não dá nada. Não, se por isso... desse, a gente não, já claro. Tava, né? Quantos de nós já fizemos? Não, mas fique tranquilo, pode fazer a sua... Né? Você não vai dar chabu. Tu não vai virar outra pessoa, não vai acontecer nada, tá bom? É muito curioso, porque o cérebro, ele elicita uma fascinação. Né? Não interessa que plateia eu fale, né? Eu já falei para Mancha Verde até... Né? Aliás, quando eu dei uma das palestras que eu dei no Comitê Nobel, eu estava com a camisa do Palmeiras por baixo. Tá? Só para você saber, a camiseta estava ali. Que você tinha que estar assim. No terno, tudo. Ninguém viu, mas enfim, o cérebro, ele é um troço fascinante, né? Porque a gente sabe muito pouco, mesmo nós, profissionais, e as pessoas acham que nós estamos chegando ali, né? Porque quando a inteligência artificial já está fazendo isso, nós devemos estar muito próximos. E não. O que você falou agora há pouco é a pura verdade. Nós... Cada vez mais sabemos quão pouco nós sabemos, né? Porque o grau de complexidade
E tu vive tranquilo com isso, Miguel? E não, eu vivo tranquilo porque há muito tempo atrás eu me conformei que é aquilo que eu falo sempre para meus alunos, é uma corrida de relé ser cientista, né? Você nunca vai chegar no final, mas você vai passar o bastão. Se você passar o bastão em boas condições para a próxima geração, Entendi. você já cumpriu a sua missão. Mas o que é fascinante é que quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente se dá conta de quão esplendoroso é o que o cérebro humano é capaz de fazer, em todos os sentidos, artísticos, intelectuais, físicos, né? Menos a gente se preocupa em cuidar dele. Interessante. Porque quanto mais a gente mergulha no modo de vida estresse, no modo de vida atual, né? Estresse completamente no rat race que a gente fala, né? Falava nos Estados Unidos, né? Que é essa corrida de rato que você não para pensar, né? Faleceu o Mujica ontem, né? E eu estava pensando, uma das frases mais interessantes que esse cara tem era: a vida não é só trabalho. E ele tinha razão total, porque você precisa, como o Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano que vive na Alemanha, muito famoso, que eu gosto muito dele, publica uns livrinhos pequenininhos, você consegue ler o livro em um dia. Ele falou muito: nós perdemos a capacidade de simplesmente contemplar. De olhar e refletir, né? Olhar para o pôr do sol, olhar para o mar, né? E refletir: uau, eu sou parte disso, eu estou aqui nesse momento, né? Por quê? Porque não dá tempo. E o cérebro humano, ele precisa desses momentos de reflexão, de introspecção, de solidão, né? Não é à toa que yoga funciona da maneira que funciona, não é à toa que os caras lá no Tibete vivem até os 200 anos. Por quê? Porque, né, o bombardeio informacional, né, ele tem uma hora que ele precisa parar. Sim. Você tem que dar uma trégua, porque não há sistema nervoso que aguente. Né? E não há necessidade, eu me policio demais nisso, não há necessidade de todo dia, toda hora, todo momento você produzir algo. Às vezes... Mas a sensação é essa, né? Não é essa? Nós somos condicionados desde a escola. Que você não pode terminar um dia sem entregar um produto. O produto em termos genéricos, né? Agregar algum valor em algum lugar. Sei lá, fazer alguma coisa que gere algo, né? Que tem uma prova de que você passou o dia de uma forma produtiva, né? E é por isso que você lê a poesia, você vê uma pintura, você pintar, você exercitar outros atributos da mente, coisas que nós não estamos fazendo, podem ser a solução de voltar para um caminho mais saudável. Tanto do ponto de vista intelectual, como do ponto de vista mental mesmo, entendeu? Respeitando o tempo natural das coisas. Porque ninguém vai escrever uma obra de arte em uma semana. Ninguém vai fazer uma tese de doutorado em um mês. Ninguém vai solucionar problemas como nós temos, né, graves, do dia para a noite. Do dia para a noite, mas o problema tem que ter um fio da meada, né? E o fio da meada não é fla-flu. É só você ver o que está acontecendo no mundo atualmente, né? Os países que apostaram no individualismo no limite estão derretendo por dentro. Então, os Estados Unidos estão derretendo por dentro. Eu vivo há 36 anos lá. Tá aqui, ó. Tá ali. Tava tudo escrito ali. Nada mais será como antes. Não, eu nunca vou esquecer o meu editor falando: mas você é maluco que o Trump vai ser reeleito? Não tem a menor chance. E aconteceu. Né? Então, é isso. Eu estou dizendo, ultimamente, eu dei uma aula recentemente onde aí eu elucubrei bonito, sem beber nada, sem fumar, nada. Eu disse o seguinte: a pele é o terno do cérebro. É a roupa do cérebro. É aquela que permite que ele faça contato com o que está aqui. Né? A gente até recentemente, até 20 anos atrás, não dava a menor bola para o trato gastrointestinal e para os neurônios que existem ao longo de todo. É um sistema que monitora o meio interno e que informa o cérebro e que está envolvido em funções imunológicas, funções hormonais. Ou seja, é quase que um outro sistema nervoso. Então, o nosso... Responde a coisas emocionais, o frio na barriga, por exemplo. O frio da barriga, a intuição, né? Quando você tem aquele negócio que você está no vestibular. Guts. Hoje, no caminho vindo para cá, eu passei no prédio da escola primária onde eu fiz vestibular. 50 anos atrás. Ainda tive
Ainda fiquei nervoso, só de ver o prédio, entendeu? Quase 50 anos atrás, na Rua Consolação, eu falei, como eu passei mal nesse lugar. Só pela ansiedade de entrar, né? De fazer o barato. Enfim, o sistema imunológico tem um feedback, com um loop de controle com o cérebro. Então nós estamos descobrindo que o corpo é o cérebro. E o cérebro é o corpo. Existe uma simbiose completa, né? E o cérebro basicamente usa o corpo e controla o corpo. E, curiosamente, todo mundo tinha um monte de teorias, o que eu falei no começo hoje, o movimento do corpo é um dos fatores mais fundamentais para manter a sua saúde mental. Nós não estamos falando de coisas sofisticadas, nós estamos falando de continuamente se movimentar ao longo do dia. Ou pelo menos o máximo que você puder. Parar de, assim... Isso pode fazer com que a gente precise menos, inclusive, de remédio para se manter são. E menos no final da vida de ser dependente de outras pessoas para viver, que é terrível. De um robô também, então, né? Esse dualismo mente e cérebro é algo que eu não acredito que seja... Ninguém mais acredita nisso. Mas a maioria de nós acredita que a consciência e a mente, como a gente chama, emerge da atividade. Eu acredito que ela é dependente do campo eletromagnético que o cérebro gera. Porque o cérebro é movido à eletricidade, né? E, curiosamente, quando eu falo isso, todo mundo acha que é papo, mas não é. O cérebro humano funciona como uma lâmpada de 20 watts. Cada um de nós tem uma lâmpada aqui de 20 watts. Para pensar. Um data center consome gigawatts para poder fazer o chat GPT ser mais imbecil do que algum... Não é tão imbecil assim também, não é Miguel. Tão, mas ele é um jacô. Ele é um jacô, mas... Ele sabe muita coisa, mas não entende essas coisas. Ele sabe, mas ele é que nem o moleque da escola que recitava a lição de casa de cor. É isso. Né? Ele sabe a lição de casa, mas ele não entendeu piscirocas do que está escrito ali. Né? Eu fico imaginando que Aristóteles, Platão, Kant, o que esses caras pensariam de tudo isso? Os caras iam entrar em parafuso. Né? Eles falam, foi para isso que eu pensei a vida toda, escrevi tudo que eu escrevi para vocês. O ChatGPT fica te dando as frasinhas de efeito. Você lembra daquela peça de teatro famosa aqui em São Paulo? Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá? Nunca vi. Não, você nunca viu. Bom, eu vi. A gente podia dizer assim, quem diria, Platão acabou no ChatGPT, né? Que fim de vida, que fim de feira. Né? E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mó merreca, custa menos de R$8, irmão.